Olá todo mundo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki e sejam bem-vindos ao vídeo especial de Harry Potter. Faz muito tempo que eu quero ler Harry Potter, na verdade desde mais ou menos 2012, 2013, quando eu comecei realmente a me inserir nesse universo literário como leitora ávida, lendo livros todo dia, sempre. E uma coisa que eu não podia abrir mão é dessa experiência, porque todo mundo falava de Harry Potter com muito carinho, com muito amor, então tinha muito sentimento envolvido. E uma coisa que eu amo nos livros é a forma como eles resgatam os nossos sentimentos e fazem com que a gente se sinta lá dentro, completamente imersa na história. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu tenho 23 anos. É muito engraçado que, embora Harry Potter seja considerado um livro infanto-juvenil, infantil, em nenhum momento eu encarei a leitura como se fosse. Ou os livros envelheceram, ou eu que fiquei criança de novo. Mas no final das contas, eu acho que Harry Potter é atemporal. E significa que qualquer pessoa de qualquer idade pode ler e se identificar com a história. Só vai depender do gosto literário dela. E embora eu nunca tenha sido completamente inserida no universo da fantasia, embora isso tenha melhorado muito de 2015 pra cá, ainda tenho aquela coisa com livros totalmente fantásticos, como Game of Thrones, que eu ainda não tenho coragem de ler, ou Senhor dos Anéis e tudo mais. Mas isso quebrou totalmente com Harry Potter. Foi algo que realmente fez com que eu me acendesse na fantasia. Harry Potter é mais do que um livro de fantasia também. Ele é um grande romance que fala de amor, de amizade, de perdas, de morte, de vida e a luta contra o bem e o mal, como a gente encontra em vários livros. Só que a J.K. Rowling é diferente. Ela escreve o livro com total poder sobre a história. Ela sabe de tudo. Ela sabe cada detalhe que ela acaba não revelando nos livros. Então a história tem uma profundidade muito maior do que a própria autora constrói, porque é como se ela realmente soubesse de tudo. E ela sabe. Porque ela é rainha e ela sabe. Vou mostrar pra vocês agora a minha edição que eu li de Harry Potter, essa edição aqui em capa dura da Roku. Eu adorei ter lido nessa edição, é uma edição com folhas amareladas, elas têm fitinha e vamos começar. Antes de mais nada, eu queria deixar claro que o vídeo vai ter muito spoiler, vai ter spoiler pra caramba. Então se você não leu a série, eu recomendo que você não assista esse vídeo, porque eu vou entregar aqui basicamente tudo o que acontece na série. Outra coisa é que esse vídeo não é uma resenha, esse vídeo não vai ser uma resenha de Harry Potter, mas eu vou falar da minha experiência literária, os meus sentimentos, as minhas emoções em relação a tudo que aconteceu desde a primeira página, desde o primeiro capítulo até o nosso epílogo de Relíquias da Morte, ok? Então bora começar. Eu comecei a ler Harry Potter e a Pedra Filosofal lá em abril, então se você ter acesso às leituras de abril aqui no canal, você vai ver lá. Esse livro aqui eu não esperava muita coisa não, porque poucas pessoas falam que esse é o seu livro favorito, mas eu simplesmente amei a história. É engraçado que a J.K. Rowling, ela começa tudo muito aos poucos. Ela primeiro fala da rua, ela fala do detalhe da luz, e é muito engraçado porque ela vai preparando um ambiente com muita magia. E é muito louco porque eu comecei a me apaixonar justamente no primeiro capítulo. O menino que sobreviveu, que é o capítulo 1, é uma obra-prima e é um dos melhores capítulos que eu já li na vida, tirando o epílogo de Relíquias da Morte. Mas isso eu falo depois. Eu não sei se vocês sabem, mas aos 23 anos eu nunca tinha assistido os filmes de Harry Potter, eu nunca tinha lido os livros e nunca tinha tido spoilers. Eu cresci sem ter contato com Harry Potter, embora tivessem amigos que falassem. Então não é como se eu não tivesse conhecido a história, a franquia e tudo mais. Também não é assim, né? Só sabia um grande, muito importante, que é pra mim a morte mais importante da série, porque eu vi em um booktube no vídeo do ano passado falando assim, do nada ele soltou isso e eu fiquei me sentindo meio enganada. Harry Potter e a Pedra Filosofal é um livro extremamente fácil de ler. A partir do momento que o Harry se descobre como bruxo, quando Hagrid invade aquela ilha pra onde os Dursley fugiram. E, gente, os Dursley, Dursley, enfim, não sei. A família do Harry, né, a família dele, os tios dele, o primo dele, são pessoas totalmente, absurdamente terríveis. Tratam o Harry com uma falta de carinho que já me mostra exatamente quem o Harry vai ser. É uma pessoa que não era amada, ele não era tratado com carinho, ele não conhecia o sentimento de alguém abraçá-lo. Então é muito bom, é muito incrível como a personalidade de Harry Potter já vai ser desenvolvido a partir do momento que a gente vê ali a relação dele com os Dursley. E aí tem toda aquela magia. O Harry vai pra Hogwarts, primeiro ele vai pro Beco Diagonal, e é muito louco porque o Beco Diagonal é um dos meus lugares favoritos da série. Todas as cenas no Beco Diagonal incluem a família Weasley com Rony, todos os seus irmãos,
irmãos, os pais dele, e com a Hermione. Então a sensação do Beco Diagonal é sempre aquele grande encontro antes das aulas. E quando ele chega em Hogwarts é aquela maravilha, né, gente? Esse livro, mesmo sendo tão detalhadinho, tão descritivo, em nenhum momento é chato. Na verdade, Harry Potter em nenhum livro foi chato. Esse livro foi um grande tapa na minha cara, porque eu acabei percebendo que Harry Potter era um thriller. São coisas do passado que estão sendo levantadas agora, sendo reveladas. Então, pra mim, são grandes suspense. Harry Potter é sim uma série de suspense, gente. Só que se passa no meio do universo mágico. Harry Potter Câmara Secreta foi uma leitura diferente e foi um grande compilado de detalhes e mais detalhes investigativos. São os recados que são deixados nas paredes de Hogwarts, é as crianças e os estudantes sendo petrificados, é o Harry ouvindo vozes, tem o herdeiro da Sonserina, quem é o herdeiro da Sonserina. Somos apresentados a Alfidioglossia, enfim, que é a linguagem das cobras. E já nesse livro nós temos a nossa primeira Horcrux. Veja só. É muito louco porque eu não esperava que o Voldemort fosse voltar tão rápido como vilão por conta do final de A Pedra Filosofal. Então o que o Voldemort ia fazer em Câmara Secreta? E ele volta em formato de Horcrux. É bem louco porque isso só mostra o quanto o Voldemort, ele é assustador. E eu ficava me perguntando, nossa, será que até o 7º livro a gente sempre vai ter um confronto com o Voldemort? Todo livro, todo final, o Harry talvez vá vencer e só no último aconteça alguma coisa de diferente. E claro, esse aqui mostra que o nosso segundo professor de defesa contra a arte das trevas é um grande problema. Já começa a me ficar meio concado com os professores de defesa contra a arte das trevas depois disso. Prisioneiro de Azkaban é a grande surpresa. Eu adorei esse livro, embora tenha dado 5 estrelinhas pra todos os livros. Fiquei um pouco sem critério depois que me apaixonei por Harry Potter. E esse livro aqui, embora seja muito o preferido de todo mundo, ainda não é o meu preferido. Esse livro aqui me lembrou muito Câmara Secreta. A leitura de Câmara Secreta é muita coisa acontecendo, muitos segredos, e aí a gente chega numa conclusão onde tudo se explica, se une, se justifica e faz tudo sentido. Aqui em Prisioneiro de Azkaban a gente tem isso também. O Sirius Black que fugiu, a gente tem o mapa do Maroto e todas essas coisas vão se unindo. E aí a gente volta ao Salgueiro Lutador, então coisas parecidas com a Câmara Secreta aqui em Prisioneiro de Azkaban. Mas claro, o Sirius Black sendo apresentado como padrinho do Harry e tem nosso novo professor de defesa contra a arte das trevas, que é o Lupin, que é o Remo Lupin, não sei como é que se fala. Uma dificuldade que eu vou ter aí durante o vídeo é falar o nome dos personagens dessa série. E aí a gente acaba descobrindo que o Remo Lupin é um lobisomem, então mais uma vez uma decepção com o professor de defesa contra a arte das trevas. Mas o Sirius Black sendo um cara totalmente diferente, e o grande choque ao descobrir que o Perebas, um rato que tá há tanto tempo na vida da família Weasley, do Rony, acaba sendo descoberto como Rabicho, que era um dos caras do mapa do Maroto, né? Era um dos 4 amigos que traiu a família dos Potter. Pra mim foi um livro mais sombrio, não só porque os personagens estão crescendo, as coisas estão se complicando, mas a própria situação dos Dementadores, a chegada dos Dementadores a Hogwarts, o fato do Harry ter muito medo de Dementadores, e o frio, e o fato de eles roubarem a alegria e a esperança das pessoas, que retrata a depressão. Eu fui ler depois e descobri que a origem dos Dementadores era da depressão que a J.K. Rowling tinha sofrido após a morte da mãe. E o filme é uma grande mudança. 2 palavrinhas pra Harry Potter e o Cálice de Fogo. Torneio Tribruxo. Foi incrível o fato de ela ter tirado o quadribol, foi muita coragem da J.K. Rowling, e inserir um torneio totalmente diferente. É claro que a gente já vai ver o Harry na primeira etapa do torneio Tribruxo com a sua Firebolt. O que acontece? É a volta do quadribol. Foi o jeito que ela inseriu o quadribol, ele tentando pegar o ovo. Gostei muito do Cálice de Fogo, ele é sombrio, mas ele é muito aventureiro. O torneio tem 3 tarefas muito difíceis e misteriosas, porque você tem que descobrir o que vai acontecer e o que você tem que fazer pra conseguir superá-la. Nós temos a vinda do professor Alastor Moody como professor de defesa contra a arte das trevas, e o cara é aquele cara de uma perna só, do olho mágico que vê tudo. Nós temos o Cedrico Diggory e a representação da Lufa-Lufa melhor do que nunca na série. Ah, e uma coisa, eu sou Lufa-Lufa. Eu fiz o teste 3 vezes e da Lufa-Lufa. E é claro que é muito legal o fato de escolas diferentes estarem se inserindo em Hogwarts. Então você já tem uma ampliação ainda maior desse universo, afinal nem tudo acontece só em Hogwarts. E aí nós temos o torneio Tribruxo, e claro que a taça do torneio vira uma chave de portal e leva o Harry junto com o Cedrico pela mão do Rabicho, que na verdade acaba sendo o Voldemort, porque tudo é culpa do Voldemort no final das contas. E aqui a gente tem o fato de Voldemort voltar, usar o sangue do Harry. É uma situação meio louca, porque eles voltaram
pro torneio com o corpo do Cedrico morto. Eu fiquei triste com a morte do Cedrico, porque ele era tão bonitinho, ele era nosso Edward Cullen. Triste, não é mesmo? E aí vem o livro mais difícil de lidar sentimentalmente da série, que é o Ordem da Fênix. O Ordem da Fênix, ele é responsável pelas minhas grandes dores de cabeça. Eu tive um estresse muito grande. São 700 páginas de barraco, tretas e coisas que ferviam o meu sangue. E tudo isso porque nós temos uma mulher que chega ao Hogwarts como Alta Inquisidora, que é a Dolores Umbridge, não sei, enfim. Essa mulher que veste rosa, que gosta de gatinhos, que tem um gatinho como patrono. É um verdadeiro demônio, não é mesmo? Me dá muita dor de cabeça porque ela já chega fazendo tudo de um jeito diferente. É claro que eu amei o início do livro. Voltando lá pro início do livro, a gente lembra que o Harry é levado pra Ordem da Fênix, lá no Largo Grimald, na casa dos Black, que é a sociedade secreta fundada por Dumbledore. E tudo isso já me deixa com um amorzinho. Dumbledore, o nosso querido e maravilhoso Dumbledore, tem uma sociedade secreta, gente. Que coisa maravilhosa. É claro que ele não poderia ficar parado, né, gente? Voldemort ressurgiu, agora tem um corpo dele, ele usa a varinha dele, então ó, a gente não pode dar mole. E quando a gente chega lá em Hogwarts, tem aquelas complicações da Dolores, muita dor de cabeça, essa mulher aprontava muito e todas aquelas detenções, e o Draco Malfoy ainda pior, porque ele conseguia piorar a situação, né? Esqueci de falar, Draco Malfoy é horrível, eu odeio ele. No filme a gente não tem, mas tem a chegada do Firenze, que é aquele centauro como professor de adivinhação, que acaba culminando lá nos centauros no final, na Floresta Proibida, quando a Hermione e o Harry leva ela lá pra floresta, e os centauros acabam levando a Dolores depois de ela aprontar pra cima deles, porque ela é louca. Mas me deu muita dor de cabeça, a ausência do Dumbledore me deu muita dor de cabeça. Eu gosto muito da presença dele, traz muita segurança pra história, pro nosso coraçãozinho enquanto estamos lendo, e a falta dele, ele tendo embora, e o Hagrid, e todas aquelas situações, a Minerva tendo que se virar ali praticamente sozinha, mas a armada de Dumbledore serviu aí pra dar aquele alívio, né, gente? Foi aquela recompensa que a gente teve por tanto fracasso que estava acontecendo na história com os personagens. E o final da Sala das Profecias, que é uma grande coisa. E foi um livro maravilhoso, foi um dos meus livros favoritos. Quando eu tava lendo Ordem da Fênix, eu pensei que ele seria o meu livro favorito. Tem gente que não gosta porque fala que 700 páginas desnecessárias. Não! Nós temos a volta de muitos detalhezinhos da série, né, como o quadribol, como ele vindo pra Hogwarts pelo Expresso de Hogwarts. Tem muitas pequenas coisas que fazem Harry Potter ser o que é. E Enigma do Príncipe, embora todo mundo fale que seja o livro mais chatinho, na verdade ele é o livro mais revelador. A presença forte de Dumbledore já no início tava me dando recadinho de que alguma coisa errada ia acontecer nesse livro. A adaptação é muito ruim, não gostei da adaptação, é o meu menos favorito, o filme. Mas como livro eu gostei muito do Harry ter as aulas com Dumbledore e visitar a penseira com os pensamentos de pessoas que acabaram presenciando a origem de Voldemort. Entender Voldemort é entender o significado dos grandes problemas que esse universo sofre. Então, Enigma do Príncipe foi, sim, um livro muito bom. Quadribol aqui tá bem mais adulto. Adorei. Foi um livro que eu li em 2 dias, super rápido. E claro, né, Gina Weasley é o grande nome desse livro. É claro que ela é muito diferente nos filmes e fiquei um pouco chateada com a Gina dos filmes, mas a Gina dos livros é incrível. O relacionamento dela com ele, e o Harry pensando na Gina desde o início, e o primeiro beijo deles lá na sala comunal da Grifinória, na frente de todo mundo, e a gente tem só aquele beijo escondido na sala precisa. Gente, que coisa mais triste. Claro, é um livro revelador porque a gente descobre que o príncipe mestiço é o Severus Snape, que dá o quê? Liga uma luzinha na minha cabeça pra Severus Snape. É claro que eu estava um pouco assim, desconfiando que seria o Severo, porque ele era um professor de poções, porque ele era muito bom em tudo que ele fazia. A morte do Voldemort nas mãos do Snape fez com que eu perdesse completamente o respeito pelo personagem do Severo, já um pouco odiado por mim, decorrendo dos 4 livros anteriores. E cheguei ao final desse livro e decidi que eu não ia gostar do Severo, embora muita gente goste dele. Tem pessoas que têm o Severo como um dos personagens favoritos. O cara é da Sonserina, já peguei implicância com a Sonserina. O túmulo e todo o velório, o enterro foi muito triste. Nós temos uma cena incrível que poderia ter ido pro filme e ter tornado uma adaptação muito melhor, mas a gente não tem isso, e esse corte fez uma diferença absurda no filme. Mas sério, a imagem de Dumbledore
naquele túmulo foi muito triste. E por último nós temos Relíquias da Morte, que é o meu livro favorito da série. Me lembrou muito A Esperança de Jogos Vorazes, embora eu ache agora que a Suzanne Collins se inspirou em Harry Potter e Relíquias da Morte pra fazer esperança. E pra mim isso não é nada negativo, porque a gente tem o Harry fugindo ao mesmo tempo que ele tem coisas a fazer, então ele precisa ir a lugares muito perigosos e vai ter que se expor. Ao mesmo tempo nós temos a fuga dele e a ascensão do Voldemort, que toma conta do Ministério da Magia inteiro. Então as coisas estão difíceis. Me lembrou muito a Capital, a situação aqui, Katniss e a Verdin tendo que ir na Capital. Então é bem louco, gente. Para pra pensar que Relíquias da Morte é um livro tenso. Hermione é o grande nome desse livro. Eu acho que o Harry se mostra um grande bruxo, poderoso e tudo mais nesse livro, mas foi a Hermione que pra mim teve graça nesse livro inteiro. As grandes habilidades da Hermione tornaram ela uma pessoa inacreditável, maravilhosa. É a minha personagem favorita da série, depois que vem a Luna, Rony. O Harry fica um pouquinho lá depois, tá, gente? Me perdoa aí. São 550 páginas de puro amor, não é mesmo? Afinal, a gente tem 2 partes de filme. Gostei muito deles terem dividido as 2 partes, porque é muita coisa acontecendo. A gente tem a fuga dos 3 lá no casamento, lá na toca. Depois a gente tem eles indo atrás das Horcruxes, conseguindo recuperar a espada de Gryffindor, que é da Grifinória. E também o final deles indo na mansão dos Malfoy, quando são levados pelo lobo pra mansão dos Malfoy, que termina ali, pra mim, a grande pegada da primeira parte, que é um conflito. É claro que a situação no livro é bem mais detalhada, bem mais tensa, mas é excelente. Nós temos um excelente primeira parte de filme. E aí começa a segunda parte do filme, que começa eles tendo que ir lá pra Hogwarts. Eu gostei muito da divisão, porque faltavam 250 páginas pro livro terminar. Eles já estavam indo pra Hogwarts, porque muita coisa acontece lá. E é um livro incrível. Eu gostei muito da batalha final. Que cena, gente, que diálogo com Voldemort. É claro que todas essas mortes que aconteceram foram aquelas coisas que... O livro foi muito bom, deu tudo certo no final, mas ó, nós temos aqui, ó, essas perdas pra colocar na balança e equilibrar. Chorei muito com a morte do Fred, com todas as batalhas acontecendo, o Harry tendo que ir lá pra ler a memória do Severo e descobrir que, na verdade, tudo que aconteceu era pra um bem maior, que era pra segurança dele, que o Dumbledore queria morrer, e no final a morte do Dumbledore muda de figura, se torna uma grande vitória. Que grande reviravolta, não é mesmo? É uma série que entrou pro meu coração. Já reassisti os filmes e quero sempre assisti-los e reler esses livros pra toda a vida, porque mudaram a minha vida, não só como leitora, mas como pessoa. Tô vendo o amor e a amizade de um jeito totalmente diferente, a família de um jeito totalmente diferente. E nós temos um epílogo de tirar qualquer um aí da calma, porque 19 anos se passam e eu tomei um grande choque ao ver que 19 anos se passavam. E nós temos Harry adulto com a Gina adulta, com seus 30 e poucos anos, Hermione e Rony e aqueles filhinhos todos indo pra Hogwarts. E nós temos o Draco com a esposa dele também. Tudo estava bem. É meu coração que não estava bem, né, gente? Depois de ler essa série, o que eu faço na minha vida? Como que a gente supera Harry Potter? Simples. A gente não supera. E tudo que eu posso dizer é que ler Harry Potter aos 23 anos de idade, pra mim, foi como se eu tivesse lido aos 11 e aos 12 anos. E no momento eu senti a história infantil demais pra mim. E no momento eu não me impressionei com algo que deveria me impressionar. E no momento eu achei chato, algo que eu não deveria achar, enfim. E Harry Potter é uma série que nunca vai ter fim, né, gente? Porque o nosso coração de Potterhead vai bater pra sempre.